Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou lendo Gênesis 37, versículo 27 e 28, diz assim: Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sangue sobre a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram, o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. Aqui é a história de José, que os irmãos, porque sentiam inveja dele, decidiram que não iam matar, mas que ia vender ele para os ismaelitas. E a gente conhece toda a história de José. José passa muita dificuldade, é preso, acusado de assédio, mas lá na frente ele vira governador do Egito e ele chega na frente numa época em que teve tanta fome e depois ele dá alimento e ele cuida da família que o traiu, os irmãos que o traíram. Por que eu estou pegando essa parte da traição? Porque às vezes a gente fica frustrado e decepcionado com quem a gente ama. Porque normalmente frustração, ela não é de pessoa estranha. Pessoa estranha, ela pode fazer o que ela tiver que fazer, que não vai nos machucar. Ou se machucar é pouco e a gente esquece rapidinho. Quem nos frustra e quem nos decepciona é quem a gente espera que cuide de nós, que nos ame, que nos ajude. Mas aqui, Deus não permitiu que os irmãos não o traíssem, né? Porque a traição, eles poderiam ter o matado, mas José tinha um plano que o Senhor fez para ele. Então eles simplesmente o venderam. E nessa caminhada, José sempre permaneceu ali lutando e passando luta, mas vencendo, sem voltar e pedir ajuda. Por quê? Porque ele não tinha para quem pedir ajuda. Quem ele esperava que poderia o ajudar foi quem o traiu. E às vezes para nós também é assim. Às vezes a gente está esperando ajuda e a gente está esperando reconhecimento e uma mão estendida de pessoas que a gente ama. E quando a gente não vê essa mão estendida, o que a gente tem que fazer é ir para frente. Você não pode olhar para trás. Mas o Senhor, Ele permite muitas situações como essa, porque lá na frente, quando José chegou e se tornou governador do Egito, o nome do Senhor foi exaltado. Ninguém abriu a boca, nenhum irmão abriu a boca e falou: José só chegou nessa situação porque nós o ajudamos. E o Senhor vai fazer isso sobre a minha e sobre a sua vida. O Senhor só vai permitir que pessoas te ajudem a chegar onde você precisa chegar, onde Deus planejou para você. Pessoas que não vão abrir a boca para se exaltar, para falar: Tatiana, José, Maria, quem quer que seja, só está lá no topo, conseguiu a vitória, está feliz e etc. Porque eu ajudei. Não. O Senhor, Ele vai permitir que pessoas que te ajudem exaltem o nome dEle, porque nós estamos aqui neste mundo única e exclusivamente para exaltar o nome do nosso Criador. A gente exaltar o nome do Senhor. Então, quando alguém te trair, quando alguém for injusto com você, quando você esperar uma mão estendida para você e essa mão não chegar, não é para entristecer, é para entender que tudo na vida tem um propósito e que quando você vencer, quando a vitória chegar na sua vida e se você estiver nos caminhos do Senhor, essa vitória vai chegar, o nome do Senhor vai ser exaltado. Quando você estiver de repente lá na sua formatura, e você sofreu tanto para estudar, quando você levantar o canudo, você vai falar: toda honra e toda glória ao Senhor Jesus, que me ajudou e eu batalhei e eu cheguei aqui com a ajuda do Senhor Jesus. A gente tem que entender que muitas vezes o Senhor não vai deixar pessoas nos ajudar, Ele não vai permitir pessoas estender a mão para a gente, se essas pessoas não forem para exaltar o nome do Senhor. A honra não é de homens, a honra sobre a nossa vida é do Senhor. Tudo que a gente fizer tem que ser para exaltar o nome do Senhor. Então não vamos ficar tristes, não vamos nos entristecer e nem vamos desistir. Porque o caminho às vezes ele é longo, ele é difícil, a gente passa fases difíceis,
Mas se a gente levantar todo dia de manhã e a gente consagrar o nosso dia ao Senhor, os nossos sonhos ao Senhor, a nossa família, os nossos filhos, enfim, tudo que a gente for fazer, a gente consagrar ao Senhor, a vitória é certa. Eu desejo um dia maravilhoso, cheio da presença do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Fiquem com Deus, um forte abraço.